Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. É com grande satisfação. Estou conversando com Alexandre Tomás, ele é diretor-geral da Globant do Brasil. Puxa vida, histórias bacanas, você já me contou. Participei de uma roundtable dias atrás com vocês. Tem muita história interessante para a gente contar da Globant, não é isso, Alexandre? Opa, primeiro, Xandó, obrigado pelo convite. Sim, sem dúvida nenhuma, a gente tem sempre histórias boas para compartilhar com as pessoas e ajudar as empresas a acelerarem suas transformações digitais, sem dúvida. Então, exatamente, você já me deu o gancho exato onde eu quero começar, mas eu queria, para quem está assistindo nossa conversa, contextualizar um pouco, né, quem é a Globant, de onde ela vem, né, qual é o mercado que ela se insere. Vamos dar uma geral na Globant, que isso é importante para as pessoas entenderem aonde que vai a nossa conversa. Vamos sim. Primeiro, importante, essa pergunta é importante porque aqui no Brasil, sobretudo, cada vez mais a gente está falando sobre Globant e oferecendo mais informações sobre a empresa. Bom, então somos uma empresa global, que nascemos em 2003 na Argentina, e estamos expandindo ao longo desses últimos 18 anos. Nós estamos completando a nossa maioridade, já operando em 3 continentes. Hoje somos 14 mil funcionários e, basicamente, o que a gente faz, Xandó? A gente avança nas agendas digitais dos nossos clientes, trazendo tecnologia, inovação e uma importante pitada de design, que é a parte, digamos, fundamental para que todo esse serviço, todo esse trabalho consiga se comunicar mais adequadamente, mais efetivamente com o consumidor final. Então, oferecemos esse tipo de serviços para as nossas empresas. E falando em empresas, em clientes, estamos oferecendo serviços a clientes de todos os segmentos e todos os tamanhos. Então, por exemplo, fora do Brasil, para citar alguns conhecidos, como, por exemplo, o Grupo Santander, o Grupo Disney ou a JP Morgan. E aqui no Brasil, Sul América, Johnson Johnson, Porto Seguro, Latam Airlines, ou seja, são clientes que tenho certeza que os nossos telespectadores conhecem e que a Globant oferece lá fora e aqui dentro. Sabe que o que me chamou a atenção para até a gente poder ter essa conversa foi, eu citei já a roundtable com vocês que eu participei, que foi focada num tema específico de uso de inteligência artificial nos negócios, né? Tanto que eu comentava contigo que isso me levou a ter uma falsa ideia de que esse era um foco principal da empresa, mas na verdade esse é um dos aspectos, um dos ferramentais que vocês têm para auxiliar nessa transformação, é isso? Sim, definitivamente, definitivamente. A Globant, ela pode estar envolvida com seus clientes desde uma conceituação, passando por uma construção de software e uma implementação dessa solução. Portanto, não se trata especificamente do uso de inteligência artificial, muito embora ela esteja cada vez mais presente na nossa vida. Mas, em geral, desenvolvimento de negócios mais complexos digitais, plataformas digitais, softwares, desenvolvimento de website, aplicativos, é exatamente o que a gente faz. Mas nesse teu tema especificamente de inteligência artificial, acho que vale um comentário importante, que é o que a gente percebe hoje, ou seja, não se trata apenas de inteligência artificial, mas sim de uma convergência, de uma união, de uma combinação de várias tecnologias, e aí vai a IoT, vai a R, vai cloud, enfim, esse tipo digamos, combinação é que está permitindo ou talvez exigindo que as empresas possam atuar e ser admitidas nessa sociedade digital. Um pouco daquilo que se experimentou há 500 anos atrás, na época da Renascença. Você, jornalista, sabe melhor do que eu, de que é ali que, com literatura, combinando com poesia, combinando com filosofia, imprensa, tudo aconteceu e mudou o rumo da sociedade. Então, essa convergência, Xandó, é que tá acontecendo no dia de hoje, e a Globant está atuando exatamente nesse mundo. Não, e aconteceu por uma fatalidade, né, de a gente ter esse momento sanitário nefasto aí que o mundo, que o planeta está passando, e algumas empresas precisaram sair da zona de conforto e correr atrás, né? Imagino que isso possa ter afetado os negócios de vocês de alguma forma. Não sei se positivamente ou negativamente, mas enfim, como é que foi esse momento para vocês?
De uma maneira geral, podemos afirmar categoricamente que para os serviços profissionais do tipo da Globant, aceleramos muito positivamente. Foi muito positivo isso. Muitos negócios foram realmente acelerados. A gente avalia o seguinte, Andor, a gente avalia que tínhamos um grupo de empresas que não estavam fazendo nada em relação a essa transformação digital. Essas foram pegas absolutamente de surpresa com a pandemia e muitas, eventualmente, deixaram de ser relevantes. Mas existia um grupo de companhias que estavam com algumas iniciativas mais episódicas, adquiriram algumas tecnologias, faziam alguns projetos ágeis, não exatamente de uma forma mais coordenada, mas essas sim aceleraram muitíssimo a demanda em cima de empresas do tipo da Globant, ou seja, tivemos muito mais demanda de projetos de transformação e aceleração digital, exatamente porque a pandemia exigiu. E o consumidor foi quem drivou tudo isso. É o consumidor puxando e as empresas tendo que responder, porque do contrário não estariam em contato com esses consumidores se não fosse exatamente digamos, pela esfera, pelo ambiente digital. Então, definitivamente, sim, nos aceleramos. Agora, quando vocês têm um contato com um cliente, vou citar o caso de um cliente pela primeira vez, digamos, né? Como é a abordagem? Ele procura a Globant por conta de uma situação específica? Ele tem alguma dor que ele quer que você ajude a lidar? Ou vocês fazem um trabalho consultivo para descobrir como vocês podem colaborar com a empresa? Como que é a abordagem da Globant nesse sentido? A abordagem da Globant nesse sentido vai no sentido de oferecer uma análise, um aprofundamento, uma fase que a gente chama de discovery para termos um diagnóstico mais preciso da dor. Naturalmente, alguns clientes um pouco mais maduros já chegam de uma forma um pouco mais organizada e estruturada com os seus pain points, com as suas prioridades e, eventualmente, partimos daí. Mas não raro, especialmente nesse momento de pandemia, onde há a necessidade de acertar rapidamente algumas bolas, fazer os quick wins. Então, dedicamos um tempo, investimos um tempo nessa fase de discovery para identificar, talvez, ou destravar algumas questões, e aí passa pela parte de revisão de novos negócios, eventualmente identificar novas fontes de receita, certamente vai passar pela revisão do quanto o cliente, de fato, está no centro da operação como um todo, tecnologias que eventualmente são necessárias, pessoas capacitadas para tocar essa tecnologia e, como fundação disso tudo, cultura organizacional. Temos casos específicos de clientes que estão muito bem estruturados, com bons programas tecnológicos, boas iniciativas, mas que, digamos, estão ainda rateando só por uma questão de cultura. E a Globant também tem, digamos, forte presença em como fazer o shift cultural de algumas empresas para acelerar essas transformações. Eu comentava com você há pouco que eu também, além do jornalismo de tecnologia, sou profissional de TI, e uma coisa que eu costumo falar para as empresas, que eu acho que de certa maneira é exatamente o que você me falou, às vezes a pessoa chega falando, olha, eu quero fazer um bolo, o bolo tem que ser de chocolate com massa podre. Fala, pera, vamos dar um passo para trás. Para que é o bolo? É um casamento? É um aniversário? É um batizado? Às vezes você tem que dar um passo para trás para depois você poder dar. Quando o cliente chega com a coisa muito pronta, eu fico com um pouco de medo. Mas é o que você falou, depende da maturidade dele, né? Não, esse ponto é muito importante, porque isso não é nada incomum. Eu me recordo que recentemente, conversando com um dos clientes nossos, eles estavam falando, eu queria oferecer um serviço para os meus clientes que querem juntar dinheiro. E nós estávamos conversando com eles, dizendo, mas o seu cliente quer juntar dinheiro? Sim, esse é o propósito do meu cliente. E a gente estava dizendo, veja, o propósito do seu cliente não é juntar dinheiro. Talvez o propósito dele seja se aposentar, pensar em juntar para se aposentar, ou juntar para comprar uma casa, ou juntar para fazer viagens frequentes ao longo do ano. Então, entender definitivamente o que você acabou de falar, o propósito desse cliente, para depois pensar em personalizar as ofertas, é fundamental. Portanto, para este caso especificamente, depois nós chegamos à conclusão que ele queria focar em clientes que queriam juntar dinheiro para fazer viagens, talvez jovens, fazer viagens ao longo da vida. Então, identificamos ali uma solução de fazer com realidade aumentada, alguma gamificação para ajudar esse tipo de cliente dele
a se educar financeiramente, conseguir juntar dinheiro e viajar o resto da vida. Então você vê que tem uma relação total com o propósito. Então, definitivamente, precisamos fazer questões, questionar o cliente e ajudá-lo a identificar. Com certeza. Para a gente tornar isso um pouco mais visível, você pode compartilhar algum caso de algum projeto interessante que tenha chamado a sua atenção com algum cliente local ou global, enfim, que a gente possa contar um pouquinho, resumidamente, esse caso, porque isso acho que ajuda as pessoas a enxergarem, né, a expertise da Globant. Claro que sim, Xandó, com o maior prazer. Eu vou te trazer aqui uma história interessante que é o caso da Disney, a parceria que a Globant tem com a Disney há 12 anos. Ou seja, é um cliente que todos nós reconhecemos que é capaz de oferecer uma experiência física muito boa nos seus parques há 5 décadas, mas que percebeu há alguns anos que precisava também melhorar essa forma, incrementar a maneira de oferecer uma experiência para esse usuário, para esse cliente ainda melhor, e buscou expandir aquela relação que se dava no parque de 3 a 4 dias para uma interação de 5 a 6 meses. Significa dizer que, desde o momento que você está comprando o seu ingresso, buscando fazer as suas reservas, a tecnologia permite capturar já os seus desejos, já os gostos da sua família, qual a princesa que a sua filha gosta, que personagens são aqueles que mais lhes interessam, de maneira que quando você, como família de uma maneira geral, chega no parque, coloca uma pulseirinha, a Magic Band, também desenvolvida pela Globant, possamos ali oferecer de maneira muito personalizada uma experiência que você jamais imaginou. Portanto, encontrar com aquele teu personagem, de repente virando uma esquina, que aliás você imagina que seja de repente, mas na verdade estava pensado, né, para que aquilo acontecesse, ou em função, essa é uma parte super legal, em função dessa pulseirinha te permitir um monitoramento em tempo real de toda a população. Se tiver uma fila muito grande, a inteligência artificial oferece imediatamente uma solução para colocar uma promoção de hot dog, dispersar aquela fila. Enfim, tudo isso você não percebendo que a sua experiência fica espetacular. Você não entra, não fica tanto tempo na fila. Enfim, e facilita a compra de produto na hora que você entra no teu quarto. E depois, Xandó, mesmo depois que você volta para casa, de volta para o Brasil, a interação continua com as lembranças, com as fotos. Então você imagina que aquela coisa realmente se expandiu para meses, né? Foi espetacular esse tipo de coisa. E aí a tecnologia ajudando muito isso. Não, esse projeto é lindo, é lindo. Tem um apelo emocional, claro, uma viagem de férias, o parque, mas mostra o potencial da tecnologia e volta no gancho da minha vontade de conversar com vocês, que é a hiperpersonalização utilizando inteligência, né? Que foi o que me capturou para falar com vocês. Não, sem dúvida. Eu queria apenas destacar que neste ponto específico, para a gente chegar nesse nível de personalização, de hiperpersonalização, naturalmente não tem aqui uma fórmula e nem pode se queimar etapas. Então, óbvio que tem que se ter um bom foco numa captura adequada desses dados, certo? Depois de uma forma de como é que você integra esses dados todos com os teus canais, com os teus sistemas, para poder fazer uma boa análise, uma boa correlação, entender o comportamento, fazer uma boa recomendação. Então, tudo por trás começa com dados, uma boa governança de dados, que se desdobra em entender o propósito do indivíduo e oferecer uma experiência hiperpersonalizada. E realmente esse caminho não tem volta, Xandó. Mas não podemos queimar etapas, tá? Claro. Claro, não, puxa vida. Olha, eu já estou vendo que tem tanta coisa para a gente falar, né? A gente vai ter que, daqui a algum tempo, voltar a ter uma nova conversa, né? Eu realmente, essa primeira imersão na Globant está sendo muito interessante, mas eu não posso deixar de terminar a nossa conversa citando algo que eu vi no site de vocês há pouco, vou até colocar uma foto do site aqui. Vocês estão fazendo um projeto de inclusão muito relevante e muito importante, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, claro, com o maior prazer. Esse é um ponto muito importante para nós. A Globant tem um compromisso de que nos próximos 5 anos, 50% dos postos de liderança formal na companhia serão, digamos, preenchidos por mulheres e não binários. Então, esse é um compromisso assumido e que nós estamos evoluindo nessa direção. Então, esse é um ponto fundamental, é um compromisso da companhia. Já que você citou do site, acho que vai ser também importante
chamar a atenção para um concurso que a gente está fazendo para, digamos, reconhecer as mulheres referências na área de tecnologia. Fica aqui um convite para as pessoas visitarem o site e darem uma olhada. Vou colocar o URL do site na edição aqui para as pessoas visitarem e poderem ver isso que você está falando. Exato, não, vai ser joia. Nós vamos ter esse concurso, a premiação desse concurso brasileiro ocorre no iniciozinho de dezembro e a premiação global já mais em meados de dezembro. Não, fantástico, puxa vida, uma grande satisfação conhecer mais a Globant. Quando eu tive o primeiro contato, foi a pontinha da pontinha do iceberg, você já me apresentou muito mais, mas com certeza tem muita coisa embaixo d'água ainda que a gente vai voltar a conversar. Quem sabe tomando um café presencialmente no escritório quando acabar isso tudo, pode ser? Sem dúvida, vai ser um super prazer falar contigo ao vivo, Xandó. Vamos marcar sim. Muito obrigado aqui pelo convite. Maravilha, muito obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Alexandre Tomás, diretor-geral da Globant do Brasil. Permaneça seguro, fique bem e até essa nossa próxima conversa. Até lá!